nesses momentos abençoados possamos estar unidos em pensamento para as reflexões de hoje. Já em meados do primeiro mês do ano, não podemos deixar de nos questionar sobre as propostas tão comuns a todos nós, que muitas vezes nos enchem de esperanças com relação às mudanças que serão operadas em nossas vidas ao longo de mais um ano. E essas modificações se darão segundo o nosso maior ou menor empenho, segundo o nosso maior ou menor esforço. E como ponto de partida para que haja uma transformação em nós, precisamos medir de algum modo o tamanho da nossa fé. Será que ela é vacilante? Será que ela tem a mesma intensidade nos nossos momentos de refrigério, de calmaria, em comparação com os nossos momentos de dor? Porque a fé raciocinada, esclarecida, precisa nos levar à serenidade, tanto nos momentos de calmaria, como nos momentos de uma prova maior ou de uma expiação. É a confiança. Só nós mesmos, no nosso íntimo, conseguiremos mensurar a intensidade da nossa fé. E ela estará sempre aliada ao nosso esclarecimento. Primeiro ponto, não nos acharmos bonzinhos demais em relação aos outros e aceitar as ocorrências negativas que nos chegam como a correção necessária a nós hoje. E sobre esse assunto, o capítulo 6 do livro de Emmanuel, Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele vai nos dizer: aceita a correção, é o título do capítulo. E ali vem uma mensagem de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, Emmanuel vai comentar essa passagem de Paulo. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, de suas leiras. Leiras quer dizer aquele monte de terra que fica ao lado dos sulcos, né? Então, ele está falando que de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Isso na natureza, não é? Continua a natureza. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, quer dizer, tornando-se feia. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sob os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Então, até agora, ele estava falando da natureza, o que ocorre na natureza. Agora, ele vai dizer o que ocorre na nossa alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra e a árvore e também a água suportam-no através do constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido
pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, quer dizer, em beleza. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios, de espinhos, ou misturada de fel, de substância amarga, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Podemos perceber por essas palavras de Emmanuel que não atingiremos a felicidade se fugirmos das reparações, por mais que elas nos causem dor. E estudando, o homem poderá compreender melhor esse processo e aceitar essas reparações como forma de corrigir os erros que seu espírito cometeu. E só assim ele vai atingir a felicidade plena. Pessoal, sabemos que tudo isso é difícil, porque ninguém gosta de sofrer. Mas como Emmanuel disse, o homem se encontra acima da esfera simples da natureza. Percebem que primeiro ele falou da natureza que suporta as situações difíceis, mas o homem tem a inteligência de compreender essas situações difíceis? Então, ele compara o homem como alguém superior a essas coisas simples da natureza. E por isso ele possui um raciocínio, uma inteligência. Ele pode entender esse processo reparador em si mesmo. Se ele souber aproveitar, ele irá contornando os obstáculos em sua vida. E através de sua fé, ele vai superando esses obstáculos. Isso significa o aceitar a correção, que intitulou esse capítulo do Fonte Viva. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar os motivos pelos quais devemos adotar a resignação como comportamento mais salutar. Vamos então aos motivos de resignação. Vamos a esse capítulo. Motivos de resignação. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter conduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Vamos parar aqui para analisar esse trecho do Evangelho. Muitos de nós ficamos inconformados com essa afirmativa: deveis considerar-vos felizes por sofrer. Se não considerarmos essa encarnação como um período provisório, que essa parte de nossa vida é apenas um ponto na nossa vida que é imortal e que servirá como uma pequena experiência em nossa trajetória evolutiva, então ficará difícil entender o sentido dessa dor e os motivos que fizeram com que ela nos alcançasse.
e até nos tornarmos felizes por esse sofrimento. Por isso, a necessidade de estudo que todos precisamos para melhor entender as leis de Deus e os motivos para uma resignação. Lembrando que a resignação deve ser ativa, ou seja, precisamos aceitar a dor, mas nos utilizando de todas as alternativas possíveis para amenizá-la, para minimizar essa dor. Para isso, o Pai nos dotou de inteligência. Para isso, estamos acompanhados dos nossos espíritos protetores, daqueles que nos querem bem, para nos direcionar aos melhores caminhos, às melhores escolhas. E voltando então ao Evangelho, o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte dessa dívida? Em vez de queixar-se do credor, ele não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro eles se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos sim uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se há um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele como com todo o seu peso.
O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a posição dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à saúde da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Bom, como falamos no início, estamos iniciando mais um ano estabelecido pelo calendário, que por sinal marca a passagem de 2022 anos após a vinda do Cristo. Portanto, Cristo foi tão importante que se tornou um divisor de águas a todos nós cristãos. Vejam esse calendário 2022. Procuremos buscar, basear as nossas expectativas nesses ensinamentos que nos fazem compreender melhor as nossas frustrações, as nossas dores, mas também nos trazem a confiança que vai nos proporcionar aquela resignação ativa, como falamos atrás, e a força necessária a todo aquele que compreende as verdades espirituais e, como consequência, se torna um herdeiro do céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos, um bom ano que se inicie de 2022, com muita alegria, com muita esperança, com muita vontade de acertar. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.